cara, eu não poderia fazer esse programa sozinho hoje, né? Tinha que ter convidados, tinha que trazer aqui duas personalidades, principalmente da comunicação e da imprensa buiquense. Tá aqui comigo hoje o blogueiro e colunista social Adalto Nilo, que todo mundo conhece do município de Buíque. E claro, também aqui o jornalista William Lourenço, do podcast Cafezinho, que vem aí trazendo as notícias, o que mais interessa para a população buiquense. O William Lourenço está trazendo todos os dias no podcast Cafezinho. Meninas, boa tarde para vocês. Deixa eu abrir a tela aqui para todo mundo, né? Para todo mundo ver a gente aí em tempo real. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos aos estudos da Rádio Buíque FM. O Dalton dele já é velho conhecido. O William Lourenço também, velho conhecido. William, meu querido, dê seu boa tarde pro povo que está acompanhando a gente. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Adalto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Buíque FM e aos espectadores da Live TV Buíque. Dalton nele, meu irmão. Dê tua boa tarde pro povo. Bem, meus amigos, bem, minhas amigas, para vocês, uma boa tarde. Primeiro, muito obrigado mais uma vez. Aproxima mais do microfone, Dalton, por favor. Então, boa tarde a você que está aí no outro lado da tela, no outro lado ouvindo o rádio, que não está a partir de agora. Passará a nos acompanhar aqui através da Live TV Buíque, esse seu programa, plataforma digital. Aquele abraço para você. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, voltar a agradecer aqui a você, Tony Silva. Sempre um prazer em estar do seu lado, ao lado desse baluarte da comunicação buiquense do estado e do país, William Lourenço, podcast Cafezinho, o cara que vem aí nos mantendo informado, nos levando com seriedade e responsabilidade às informações, e assim como deve ser a imprensa. E a você que está em casa, a partir de agora, compartilha, chama teus amigos, porque o papo hoje promete e a gente temos muito que conversar e debater sobre o calendário eleitoral. O que pode e o que não pode, tanto em Buíque e na região. É isso, né, pessoal? Claro que a gente vai falar sobre o calendário, né, que não serve só para aqui, para nossa cidade. Deixar claro também, né, o pessoal que está assistindo a gente aí em todo o país, lembrando que as eleições só não acontecem no Distrito Federal, na capital federal, em Brasília, e também na ilha de Fernando de Noronha, né? Só desses dois lugares do país que não acontecem eleições municipais. Então, meninos, para a gente começar, vamos falar um pouco, vamos começar falando principalmente dessa parte dentro da mídia, né? Vamos começar com o William. William, eu gostaria que você falasse um pouco aí pra gente, dentro da mídia, o que pode e o que não pode, principalmente agora, né? Desde o dia 30 começou a valer já algumas leis eleitorais. Dentro da mídia, dentro do rádio, das redes sociais, tá valendo só pro rádio, tá valendo só para redes sociais, porque o pessoal confunde muitas vezes, William. As regras eleitorais só se enquadram para emissora de TV, só se enquadram para emissora de rádio, e as redes sociais estão isentas. Isso é verdade ou não é verdade, William Lourenço? Então, Tony, sob esse aspecto, as resoluções mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral, elas designam que tanto emissoras tradicionais de rádio e televisão, que são concessões públicas, quanto páginas de redes sociais e portais e blogs precisam de seguir certas regras para proporcionar o chamado tratamento isonômico a todos aqueles pretensos candidatos e, como é que eu posso dizer, dar a eles igualdade de espaço. Então, desde o último dia 30 de junho, por exemplo, aqueles pretensos candidatos que tinham programas em rádio, televisão e páginas de redes sociais precisaram se licenciar de suas funções, se afastar das suas funções, e não podem apresentar esses programas ou participar, mesmo que como comentaristas, para evitar já esse tratamento desproporcional. Um exemplo nacional que podemos usar é o caso do José Luiz da Atena, que suspendeu seu contrato com a TV Bandeirantes porque anunciou que seria pré-candidato a prefeito de São Paulo. Esse exemplo a gente pode usar porque é de abrangência nacional e foi amplamente divulgado. No quesito das redes sociais, quem lida com páginas de redes sociais e portais online, como é o nosso caso, a gente precisa estar atento também a essas regras, da questão das entrevistas. Desde o dia 30 de junho a gente está definitivamente proibido de fazê-las com esses pretensos candidatos. Temos que aguardar até o dia 16 de agosto, que é quando se inicia o período de propaganda eleitoral e todos os candidatos já terão sido definidos em convenções, para que, com a devida autorização da Justiça Eleitoral em casos específicos, possamos definir as regras de como funcionarão essas entrevistas com todos eles, para que
o tratamento seja isonômico, igual. Eles tenham o mesmo tempo, o mesmo espaço e a mesma oportunidade de divulgar suas pretensões de planos e projetos e intenções à frente de um cargo público. Falando, Adalto Nilo, agora com você sobre a questão das redes sociais, o William deixou bem claro, no modo geral, a questão, principalmente que não só, na verdade, não só as emissoras de rádio e TV, como também as redes sociais, páginas, né, como páginas que se tem aí 15, 20 mil pessoas. Por exemplo, a gente aqui na Live TV República, a gente está passando de 22 mil pessoas que acompanham. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas regras. Quando a gente fala dessas regras, Adalto Nilo, e a questão, principalmente, dessa publicidade que vai se dar dos candidatos depois que se passa esse período. Como vai funcionar essas publicidades? Essas publicidades dentro das páginas vai ter o período de se colocar, vai poder ser, vamos colocar assim, patrocinadas. Como vai funcionar essa questão dentro da rede social da publicidade? As rádios a gente já sabe, rádio e TV, que se tem o guia eleitoral, que todas as emissoras faz. Mas essa questão dentro das redes sociais, como vai se fazer essa publicidade do respectivo candidato, ou vai ficar uma coisa sem controle, que você pode fazer da forma que você quiser? Tony Silva, você pontuou uma questão muito importante, que é muito relevante às páginas, o que se diz às pré-campanhas e campanhas, futuras campanhas na rede social. Existe o Marco Zero da internet, que recentemente pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, no entanto, ela denominou uma série de regras, né, que serão seguidas. Entretanto, ela, entre essas regras, se deixou aberto um leque de várias conclusões a serem feitas dentro do marco das redes sociais. Adalto, foi um pouquinho para cá, você tá... Aqui. Isso. Então, atualmente é vedado até o dia 16 é vedado qualquer vinculação de imagem e propaganda de pré-candidatos, ou seja, não se pode dentro da rede social. Porque geralmente na cidade do interior existe-se os pré-candidatos, pessoas influentes que apoiam, né? Que são pré-candidatos e que apoiam os seus veículos de comunicação local. Entretanto, a partir do dia 30, conforme o William ressaltou, a indicação é que nenhum meio de comunicação pode vincular nenhum banner, nenhum folder ou nenhum vídeo, mesmo que seja de forma institucional, ao pretenso candidato, ou seja, aquela pessoa que está se colocando o seu nome a disputar um pleito eleitoral. Entretanto, tanto é que a gente sabemos que todas as prefeituras e secretarias municipais, elas já estão atendendo a essa resolução. Desativaram, né? Já desativaram suas redes sociais, porque não pode, para você ver, desde que o candidato, o pretenso candidato seja a reeleição, que esteja na detenção do poder, ele não pode usar os meios de comunicação de uma marca institucional, que no caso é uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, para que use mais. Então, são muitas questões que os pré-candidatos, tanto de Buíque quanto de todo este país, e principalmente de cidades pequenas, eles fiquem atentos. É claro que não foi vedado a vinculação das chamadas pautas, até porque a isonomia, como o próprio William ressaltou aqui, ela é dada e se abre um procedente dentro da lei eleitoral para que você possa fazer o quê? As coberturas de eventos institucionais como se fosse, porque uma questão não é mais o candidato, uma questão são os veículos de imprensa. Entretanto, eles têm que tomar muito cuidado, porque acabam se prejudicando e prejudicando os próprios pré-candidatos. E na verdade, eles correm o risco até de ter a candidatura suspensa, de não poder concorrer às eleições, caso seja... Exatamente, porque a própria jurisprudência do TSE tem sido muito rigorosa nesse sentido. Usando aqui mais um exemplo de veículos de imprensa e da responsabilidade que temos pela lei eleitoral, vamos supor que aqui em Buíque tenham 3 candidatos definidos em convenções. Supondo. As convenções já vão ocorrer
estarão autorizadas a ocorrer a partir do próximo sábado até o dia 5 de agosto. O referido veículo de imprensa, vou usar como exemplo o podcast Cafézinho que eu gerencio, pode falar a respeito das convenções e do que ocorreu naquelas convenções, usando, claro, o espaço para dar o mesmo tratamento aos três candidatos definidos. Aos três pré-candidatos. Dando o mesmo espaço de, página no site, perfil de Facebook, Instagram, para noticiar. Em caráter de fato jornalístico, ok do veículo de imprensa cobrir. Ele pode, inclusive, dentro dessa convenção, observados, óbvio, os critérios da lei eleitoral, conversar brevemente com os candidatos no aspecto da convenção partidária, sem pedido explícito de voto, porque isso só poderá ocorrer a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto. E é umas informações muito importantes, porque, na verdade, tem diversos candidatos novos chegando aí, né? E que precisam também ficar informados sobre essas situações. Bom, a questão da rede social, vocês pontuaram muito bem como vai funcionar. Agora, a questão é, eu sou um pré-candidato, né? Vamos colocar um exemplo, entre aspas, para prefeito. E eu tenho a minha rede social pessoal. Nesse período de 30 até dia 15, eu posso vincular algum trabalho que eu venho fazendo na minha rede social pessoal? Não, porque isso se dá propaganda eleitoral antecipada. Isso vale tanto para o pré-candidato a vereador quanto ao pré-candidato a prefeito. Ele não pode, como ele está galgando uma pré-candidatura, o nome dele ainda vai passar pelo crivo da Justiça Eleitoral para ser homologado nas próximas Na verdade, convenções. vão puxar a ficha do cara, né? Você vai puxar. Candidato, né? Tem que se puxar a ficha dele. Então, o que acontece é o seguinte, não é tão fácil, apesar de que existe assim, uma lei da internet que ela abre várias possibilidades para 2024 que não era antes aceito pela própria Justiça Eleitoral, impulsionamento, matérias pagas, ou seja, não matérias pagas, o que eu posso dizer é o seguinte, não é matéria paga, ou seja, vinculação de pauta jornalística quanto aos pré-candidatos. Então, entretanto, suponhamos que o William Guzmão é pré-candidato. Ele homologou a candidatura dele e ele vai precisar da rede social, ele vai precisar da internet, ele vai precisar de blogs, de site, de perfil de Instagram. Ele pode sim existir, ele pode sim, muito bem, fazer a pauta, ele pode pagar o impulsionamento, desde que seja do pessoal dele. Do pessoal dele. Ele pode pagar esse impulsionamento, até porque justamente no próprio Instagram, no próprio Facebook, já se tem lá uma aba que diz impulsionamento. E ele pode, entretanto, esse dinheiro ele tem que sair da pré-campanha, ou seja, do dinheiro que ele vai prestar contra a Justiça Eleitoral. Todos nós, como imprensa, claro que todos nós como imprensa, olha, William, vamos fazer o seguinte, William, logo podcast Cafézinho, vamos fazer a cobertura do meu evento. Aí, no caso, o William vai lá, claro que ele não vai de graça, ele vai ter que receber o trabalho dele, ele vai ter que emitir uma nota fiscal para o respectivo candidato. Não, ele não é obrigatoriamente, não necessariamente nesse ponto. Tanto é que ele pode entrar como uma doação de terceiros. Suponhamos que o William foi convidado a fazer uma cobertura. Obviamente, ele cobra X pela cobertura. Entretanto, o pré-candidato que convidou, ou seja, a equipe técnica do pré-candidato que convidou o William para fazer essa cobertura, mesmo que seja monetizada, que se chama paga, né, que é a monetização para o William, ela pode ser vista como um doador, que o próprio pré-candidato ele poderá não lançar na campanha, mas que entre como uma doação que uma pessoa física deu para ele. Então não necessariamente não corre esse perigo. Que é a mesma coisa, não é isso, William? Da turbinação que podemos chamar que você clica. Do patrocínio. A turbinação que vem no. Você turbina a divulgação. Turbina a divulgação, você porque paga uma taxa. Hoje nas redes sociais você consegue, tanto você impulsiona, como também você consegue delimitar lugares, né? Sim, no caso, sim. né? Mais regiões. Eu quero fazer uma divulgação, eu quero impulsionar
só para aqui para a cidade, pra então Buíque. vem só aqui para nossa região, mais o pessoal da região. William, ainda dentro desse assunto aí, meu querido, você tem a falar sobre essa questão que ele acabou de Bom, pontuar? eu ia falar a respeito dos perfis pessoais dos pré-candidatos. Exatamente, fica à vontade. Um ponto que eu considero muito importante. É permitido ao pretenso candidato emitir opiniões pessoais a respeito da administração pública, pontos de vista sobre o que pode ser ou não melhorado, desde que não haja pedido explícito de voto. O que mais a Justiça Eleitoral pega no pé dos pré-candidatos é isso. Se você tem uma opinião sobre algo do qual discorda, você pode emitir sua opinião. Pode falar, você pode falar. O que você não pode é chegar na sua rede social e pedir vote em mim. Isso está completamente proibido. Vedado, não é isso? É, totalmente vedado. A Justiça Eleitoral, eles não perdoam quem costuma fazer isso. E mesmo com essa insistência, ainda tem gente que faz por todo o país, mas é outra questão. A respeito do impulsionamento de publicações, aquelas publicações que já têm a intenção de divulgar uma candidatura, a gente sempre tem que lembrar, só podem ser realizadas a partir do dia 16 de agosto, e nesse caso específico, todo e qualquer impulsionamento que for pago com dinheiro público de campanha deve ser declarado à Justiça Eleitoral, porque a mais recente resolução do TSE já enquadra esse tipo de impulsionamento como propaganda eleitoral também. Também, é. Então, Entretanto, mas é bom ressaltar que na verdade, E é uma propaganda Mas eleitoral. é porque antes não havia essa definição por parte do TSE. Eles só vieram fazer isso de 2019 para cá. Por isso que tem que deixar bem especificado, bem claro aos pretensos candidatos e a quem vier assessorá-los também. Bom, Luiz, para a gente encerrar essa questão das redes sociais, quando se fala a respeito, principalmente de posicionamento, de página, de propagandas, então, para a gente finalizar, quer dizer, qualquer veículo de comunicação nas redes sociais, ele pode sim fazer qualquer cobertura, desde que seja com cunho jornalístico, trazendo a informação. É um cunho jornalístico. E, claro, dando espaço para todos Isonomia, os pré-candidatos, né? Não é Exatamente. Outra questão que eu queria trazer, que engloba também esse universo das redes sociais, são aquelas enquetes que alguns perfis costumam fazer Vem acontecendo nos stories. diariamente. E é muito importante você tocar desse assunto, William. As realizações de enquetes, elas não são vistas pelo Tribunal Superior Eleitoral como pesquisas registradas. Então, eles dão até uma recomendação para que até o dia 15 de agosto, esses perfis que costumam fazer esses tipos de enquetes com nomes de pretensos candidatos para saber intenções pretensas de voto, parem de fazer isso, porque a partir do dia 16 de agosto também, guardem sempre essa data, a partir do dia 16 de agosto vai haver a autorização da propaganda eleitoral, mas também vai haver algumas proibições, e uma delas é a realização de enquetes eleitorais em perfis de redes sociais. Tanto que a multa costuma ser muito pesada. A última vez que eu vi numa resolução do TSE, estava orçada entre 15 a 25 mil reais para o infrator. Pesquisas eleitorais propriamente ditas, aquelas que serão divulgadas por veículos de imprensa, isso engloba rádio, televisão e sites e perfis jornalísticos de redes sociais, para que sejam divulgadas, elas precisam obrigatoriamente ter registro no Tribunal Superior Eleitoral. Até para que, com o devido registro, o número de registro no TSE, divulgação de metodologia, amostragem de quantas pessoas foram ouvidas, nenhum pretenso candidato venha futuramente a contestar sua divulgação. Então, eu ouço falar muito de pesquisas que estão fazendo aqui mesmo no município de Buíque, com os nomes dos pretensos candidatos a prefeito que estão circulando, que óbvio eu não vou falar aqui, mas já é de conhecimento público, e que nenhuma dessas pesquisas, até onde eu pude apurar, tem registro no Tribunal Superior Eleitoral. Acho que até por isso que não houve a divulgação por parte dela. Se trata mais de uma pesquisa interna. Essa pesquisa interna, para alívio dos assessores dos pretensos candidatos,
ela é autorizada desde que não seja em caráter de divulgação, porque aí se trataria de... no caso, essas, porque na verdade eles usam mais como levantamento. Né, é o chamado controle interno para saber em que posição eu estou. Entretanto, quando é levado... E também existe por trás dessas pesquisas vários institutos. Entretanto, existem pessoas que acreditam seriamente em pesquisas de instituto, assim também como existem dezenas de pessoas que não acreditam nesses institutos. Porque se você for analisar, nenhuma pesquisa dessa, ela veio para um município gratuitamente. E existe, é claro, e o William sabe, todos nós sabemos, existem os institutos que eles são pagos para dar resultado, formar resultado. Entretanto, quando a pesquisa ela não tem uma certa credencial, uma credibilidade, e que não sabe que muitas vezes é aquela questão, eu sou um pré-candidato, eu preciso me apresentar, eu preciso fazer um marketing, uma mídia em cima de mim, eu preciso contratar um instituto que me dê uma pesquisa com números que não existem, que não condizem com a realidade do município. Para você ter uma ideia, o município de Buíque está aproximando 60 mil habitantes, um coeficiente eleitoral que chega aos 40 mil eleitores aptos a votar. E a gente, muitas vezes eu me pergunto, porque aí eu me pergunto, Tony Silva, uma pesquisa, onde será que 300 pessoas ouvidas, nessas pesquisas que faz, no máximo 300, 400, 500 pessoas, elas são um retrato de uma população de 40 mil habitantes? Porque, entretanto, se você me permite eu concluir por gentileza, vale ressaltar que muitas vezes também, porque existem regiões favorecendo a tais pré-candidatos, a B ou C e etc. Se o cara vai lá e pega uma pesquisa e ela faz no reduto onde Tony Silva predominantemente é um pré-candidato e é bem visto na sua localidade, obviamente só vai dar a Tony Silva. Aí isso tira a isonomia dos outros. Sim, mas é um ponto importante, mas quais as regras que o TSE dá para essas pesquisas e para os institutos? Porque, na verdade, esses levantamentos, principalmente quando não é divulgado, como aqui no município tem vários levantamentos, a gente tem conhecimento de vários, mas não pode ser divulgado porque, na verdade, não são registrados, não tem instituto, né? Mas por partidos. William, o que o instituto tem que levar ao TSE, caso para trazer para ele poder registrar a pesquisa, né? Porque tem regras. A gente tem que deixar claro que para uma pesquisa eleitoral desse porte, os institutos que pedem o registro ao TSE, eles apresentam as seguintes informações. A questão da amostragem, que é uma amostra de pessoas, vamos supor, as 400, 500 pessoas que o Adalto disse que foram entrevistadas numa pesquisa X dentro do município de Buíque. Vão ser levados em conta o quê? Onde essas 400, 500 pessoas foram entrevistadas no município inteiro? Porque sabemos que o município de Buíque é dividido aqui na zona urbana em mais 4 distritos. Então o Instituto pode dividir essas 4 pessoas pela zona urbana e pelos 4 distritos, ouvi-las de forma espontânea, ou seja, participa da pesquisa nessas regiões, quem quiser, de livre e espontânea vontade. Ou a simulada. Ou a simulada, que muitas vezes os institutos também fazem, levando em conta esses critérios de amostragem, apresenta tais critérios com as metodologias ao TSE. Tem, obviamente, questão de contratante, que não é ilegal, vale destacar, mas deve ser apresentadas todas as notas fiscais, notas de pagamento e de execução ao TSE também, de quanto que custou aquela pesquisa, porcentagens, os resultados finais, para que só a partir daí, com o devido número de registro, os veículos de comunicação interessados possam estar autorizados a divulgá-la. Então tem que se prestar atenção em todos esses detalhes. E eu falei daquelas enquetes às redes sociais, e é importante reforçar, porque a partir do dia 16 de agosto só vai estar autorizada a divulgação de pesquisas eleitorais registradas no TSE. Enquete, levantamento prévio, pesquisa de boca a boca sem registro, esquece.
vai dar problema. Quem fazer isso acaba se prejudicando judicialmente. Se prejudica. Entretanto, nesse mesmo assunto, existe uma regra bem clara na Justiça Eleitoral, que quem não acatar as resoluções do antes, durante e depois da campanha, das pré-campanhas e da campanha eleitoral, ele está correligionário a produzir, e não pode também, que é no que se chama produzir bancos de dados. Isso é um crime previsto na lei, e que isso pode ter uma reclusão de 2 a 4 anos. É necessário que os pré-candidatos, propriamente os seus assessores, assim como o William acabou de falar, assim como você mesmo está expressando aí, tomem muito cuidado para seguir a regra, todas as formas que foram colocadas pelo Tribunal de Justiça Eleitoral. Porque qualquer coisa, até você produzir um banco de dados, numa pesquisa também, se existe um banco de dados, a partir do próximo dia 16, fazer uma pesquisa na internet é produzir um banco de dados. Então, fazer isso aí, a chamada enquete que tanto o William bateu agora, pode, dependendo da situação, reclusão de 2 a 4 anos. E mais multa, viu? Tem que tomar muito cuidado, principalmente nós, né, que estamos aqui tanto na emissora de rádio, como também em redes sociais. Temos que ter bastante cuidado, prestar bastante atenção nas leis que estão aí, tem que ser seguidas, senão a gente acaba se prejudicando, né, Dalton? E complementando, isso serve também para esses bancos de dados quando eles são usados em forma de fake news. A regra é clara. No caso, essa questão do dado fake news, você faz o banco de dados e coloca ao meu favor. Ao seu favor. Ao meu favor, espalhou, né, na internet, você está cometendo, que não é veracidade, você está cometendo um crime, que é a fake news, e que também a meta é de 2 anos e 3 meses de reclusão. E o interessante também, o pessoal aqui no chat também perguntando, rapaz, por que em Buíque não tem nenhuma pesquisa eleitoral ainda, né, formalmente dita, né, registrada, não teve. As outras cidades já teve Pedras, se não me engano. Tupanatinga e Itaíba, né? Tupanatinga teve um problema lá, que foi cancelada Não, foi em Itaíba. Foi Itaíba, no caso, É porque existe um detalhe muito importante. Vai de conta essas regras que ele falou, né, William? Porque tem uma série de regras. Né? A questão da pesquisa eleitoral, e principalmente até mesmo quando ela é registrada, então, digamos que pré-candidato A encomendou uma pesquisa, ela atendeu todos os parâmetros exigidos no TSE, ela foi registrada. Só que, de repente, o candidato B, ele não aceita aquele resultado. Então, ele entra com ação de representação para suspensão da divulgação da pesquisa. Vai para o cartório eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, o MPE, não é isso, William? Isso mesmo. Aí o juiz eleitoral da comarca que atende aquele município vai ver a isonomia do que tem dentro da própria pesquisa. Caso ela não encontre nenhuma regularidade, foi onde o William pontuou muito bem, que precisa o TCE, antes de registrar, o TCE vai atrás de... Faz todo o estudo, faz todo né? Lê o histórico da pesquisa. Entretanto, quando o histórico não tem nenhuma irregularidade, aí o promotor de justiça, ele pode, se ele encontrar irregularidade, ele suspende a divulgação dos dados da pesquisa, ou permanece, que no caso foi o caso de Itaíba. O Ministério Público Eleitoral não viu nenhuma irregularidade na pesquisa, e deu o parecer favorável para que a pesquisa se mantivessem no ar, como podemos chamar, né? Sendo divulgada. No caso, divulgado, né? É isso, né, pessoal? Você está acompanhando o programa Plataforma Digital. Daqui a pouquinho vamos para os nossos apoiadores culturais, né, meninos? Tem mais algo para a gente terminar esse bloco? Tem mais alguma coisa? Mas aí eu vou voltar à pesquisa novamente, que é uma coisa muito importante. Na direção contrária aconteceu dentro de Tupanatinga. Tu estás entendendo? Foi a mesma coisa. O partido, um pré-candidato, saiu uma pesquisa recentemente, o pré-candidato entrou para suspender a pesquisa, a justiça fez a mesma leitura
e não cedeu a liminar para a suspensão e manteve. Porque não encontrou irregularidade. Tanto é que a gente sabemos que os pré-candidatos, os pré-candidatos e seus grupos políticos, eles se munem de um cuidado específico ao contratar um instituto de pesquisa. Porque dependendo do instituto de pesquisa, é a mesma coisa dele jogar o dinheiro à lama. Porque muitas vezes, não é verdade, William? O TSE, se encontrar qualquer irregularidade nesse instituto, ele não resiste à candidatura. Eu acho que provavelmente deve ser o caso do município de Buíque, né? Porque foram tantos institutos fizeram pesquisa e nenhum. Ou talvez também, ressaltando também, que pode não ser de interesse do cliente, né? A não registrar, porque vai de vários tempos. É meio complexo e complicado. É porque, na verdade muito ainda não complicado. chegou ao meu conhecimento, pelo menos aqui para mim, que fizeram pesquisa com o meu instituto, principalmente aqui do município. O meu conhecimento não tenho nenhuma, pelo menos esse ano. Mas, Tony Silva, vale ressaltar que qualquer agora, levantamento pesquisa... tem. Mas levantamento é uma questão. Ela mantém o mesmo instituto que faz a pesquisa, é o mesmo instituto que faz o levantamento. Até porque, por obrigação e dever, eles têm que fazer o mapeamento, tanto da zona rural quanto da zona... Ou seja, é um cronograma complexo, porque tem que ter quantas pessoas foram entrevistadas, a idade que tem, quantos pontuar, são leitores, Isso, ou seja, pontuar. quantos têm o primeiro grau, quantas pessoas têm o segundo grau, tudo isso, ou seja, quantas pessoas foram no Distrito de São Domingos, no Amário, no tanto na cidade, ou seja, é um estudo complexo e tem que ter uma planilha explicativa, tudo, ou seja, com os mínimos detalhes para que passe no crivo do TSE. Anteriormente se tinha uma liberação generalizada que se fazia paródia de diversas músicas, de artistas, né? E se jogava aí em paredão, em carro de som, até, vamos colocar, que se colocava até dentro das propagandas eleitorais que é vinculadas nas redes sociais. E esse ano mudou a regra, né? Esse ano complicou. E quem vai explicar isso pra gente são os dois aí, começando com o William, depois a Dalton completa, que vai explicar como vai funcionar agora as regras, está funcionando agora as regras para as músicas e paródias que realmente vai rolar aí nas campanhas. William Lourenço. Então, a gente tem que pegar primeiro o ponto de referência para essa proibição que a gente vai citar agora. Em uma campanha eleitoral, o Tiririca, que estava tentando se eleger deputado federal de novo, ele usou durante a propaganda uma paródia da música Eu Voltei, que é uma composição do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Eu voltei agora pra essa ficar. Mesmo. Só que o que acontece? Os compositores da música não gostaram nem um pouco de terem a canção vinculada a um candidato. E alegaram que não houve autorização deles para o uso da música para aquela finalidade. Ocorreu processo, se não me engano o Tiririca ainda acabou ganhando a causa, mas a partir daí o que o TSE resolveu fazer? Colocar algumas delimitações no sentido do uso de músicas por campanhas eleitorais. Paródias, as músicas originais propriamente ditas, só podem ser utilizadas dentro de uma campanha eleitoral por qualquer um que venha a ser candidato, com a devida e expressa autorização dos compositores daquela canção, justamente para que se evitem processos futuros por violação de direito autoral. E isso vale já a partir dessa campanha, a resolução mais recente do TSE já traz essa definiçãozinha, e essa restrição também vale às execuções dos chamados paredões e carros de som que acompanham as respectivas as carreatas. Nesses casos, havendo denúncia e chegando aos detentores dos direitos autorais, eles podem processar os candidatos e as coligações e os partidos
por essa violação de direito autoral. Só uma dúvida. No caso, quem está tocando essa música, propriamente dito, no seu carro, ele não vai se prejudicar. Prejudica a coligação e o dito partido. É isso, Daltino? Na verdade, essa regra ela é aplicada justamente pela questão dos detentores dos direitos autorais, que, como o William bem ressaltou, que no caso é o artista, o grupo ou mesmo o autor da canção. A gente temos, por sinal, nas cidades pequenas, geralmente existe muita paródia em cima de músicas de sucesso, como vários aí que são conhecidos. Entretanto, o que salvou até antes salvava essas pessoas, esses grupos, porque na verdade vem para as coligações e para os partidos, o que salvou esses pré-candidatos é porque nunca se chegou ainda ao alcance, nunca se chegou à dimensão dos autores da música Eu Voltei, quando foram em busca de processar, tanto é que processaram e tiraram o veículo de comunicação. Porque por trás disso tudo, Tony, existe sim uma gama que recebe esses direitos, os seus direitos, começando pela própria gravadora, Sim. a qual detém o artista, passando pelo autor da música, porque toda música tem um autor, e até mesmo pelo artista executor. Porque, para você ter uma ideia, quando qualquer artista de nível nacional ele quer gravar uma música de outro, ele tem que ter a autorização por expressa registrada em cartório que vai usar a música, reproduzir a música na voz dela com outros arranjos. Ele tem que ter a permissão. E é o que não acontece. E é bom que os pré-candidatos, eles fiquem, ou seja, nem tanto às vezes os pré-candidatos, mas os seus agentes de marketing, os marqueteiros, o que podemos chamar de marqueteiro, eles fiquem atentos a pequenos detalhes, porque muitas pré-candidaturas e elas poderão ser calçadas. William, essa regra passou a valer desde quando? Quando foi que o TSE colocou valer? Porque, se eu não me engano, em 2020 nem se falava nisso, né? Quando entrou em vigor essa regra? Pelo que eu pude acompanhar, a resolução mais recente que eu li, do TSE, datava de 2019. Porque esse caso do Tiririca aconteceu um ano antes. Em 2018. E gasto foi 18. Isso. Então, colocaram em 2019, mas só passou a valer nas eleições seguintes. Obviamente, que... No caso, passou a valer na eleição de 22 ou de 20? Nas eleições de 2022 já ocorreram alguns processos relativos a essa questão de direito autoral. Porque ela veio oriunda de 2019. O Milton Nascimento, por exemplo, chegou a processar um deputado federal de Minas Gerais que usou indevidamente uma música dele, em formato ainda que de paródia na sua campanha, sem a autorização dele como compositor. Já baseado nessa resolução, nessas alterações da resolução do TSE. Então já está em vigor há pelo menos uns 2 anos, desde a última eleição presidencial. Então que fiquem atentos, né, principalmente aí os marqueteiros, como a gente acabou de citar, principalmente agora, por exemplo, você quer botar uma música para tocar, quer fazer uma paródia, meu querido? O marqueteiro agora e o pessoal ali que fazem as respectivas campanhas tem que trabalhar para criar a música própria, né, criar jingle próprio, porque se vai acabar se prejudicando. Até porque, William, anteriormente, principalmente na cidade do interior, Adalto Nilo, não se tinha redes sociais para mostrar tudo. Hoje não. Hoje você chega aqui, vai estar chegando aqui na cidade, um exemplo, um movimento de qualquer que seja o candidato aqui na cidade, né? E você chega lá, um exemplo, eu vou lá fazendo transmissão ao vivo, eu estou transmitindo só para Buíque, não. Você transmite para o Brasil inteiro, para o mundo. Então é muito complicado, tem que prestar bastante atenção, principalmente nessa área da música, né, Adalto? Para você ter uma ideia, Tony Silva mais William, quando o TSE ele foi no meio termo. Quando ele teve cláusulas que é necessário que os pré-candidatos, aqueles mais atentos, e principalmente os mais afoitos, eles fiquem interligados e prestem atenção. Porque existe regras que o TSE fechou. Em contrapartida, existem outras que eles... liberou. Digamos assim, liberou. Então, são muitas coisas que vão no contraste de uma situação para outra. Tu estás entendendo? Agora eu vou trazer um assunto aqui para os dois, que vocês são os caras que realmente entendem do assunto. O Tony Silva aqui está só trazendo para vocês trazer a informação do povo. É a questão da contratação do Executivo Municipal, principalmente agora, no período eleitoral.
que pode se fazer, o que o executivo pode fazer, se o executivo pode contratar, pode abrir licitação, o que dentro do poder público municipal pode e o que não pode, principalmente agora, nesse período eleitoral, mais uma vez começando com o William e Dalton ele completa. Bom, a gente tem que deixar claro que desde o dia 6 de julho, o executivo municipal, isso vale para todo o país, ele passou a sofrer com algumas restrições. Por exemplo, essa questão de contratações, demissões, exonerações, elas ficaram, como é que eu posso dizer, vedadas em casos específicos. Havia uma intenção de se realizar um concurso público nesse ano e que acabou não se concretizando, justamente porque bate com essa regra das contratações a partir do dia 6 de julho. Porque esse prazo era o que o prefeito tinha de assinar a portaria autorizando a realização do concurso para que futuramente pudesse fazer as provas e daí sim as nomeações. Como passou esse prazo e não houve nenhum avanço nesse sentido, a partir de agora, por exemplo, um concurso público almejado por tantos é vedado pela legislação eleitoral. O Adalto tem também outros pormenores dessas vedações que eu acho interessante dele trazer aqui. Vai lá, Adalto. Mas vale ressaltar também, Tony e William, que existe, quando se trata, porque na maioria das vezes vamos para um diálogo bem amplo. Não se pode, a partir do último dia 6, ficou proibida a contratação e demissão de funcionários públicos. Só que, diante de tudo isso, existem as exceções, que são de cargos comissionados. É aquela questão, dentro do próprio poder, o próprio poder tem os cargos comissionados, que tanto ele pode, havendo-se a comprovação da emergência para tal cargo, o poder público. No caso, se realmente eu preciso de um técnico de enfermagem, o hospital realmente está complicado, aí se abre a exceção. Abre-se a exceção na lei que ele pode contratar. Assim também como ele poderá contratar funcionários que tenham passado em concurso público até anteriormente ao dia 6 de julho. No caso, então, até o último dia 6 ele poderia contratar, né? Se o prefeito, mas ressaltando que é de natureza emergencial. Isso. Agora, quando a questão de funcionário público, aquele efetivo, é vedado porque configura-se em perseguição política. William, deixa eu rapidinho, Dalton. Só para complementar o que o Adalto disse, se o prefeito tivesse assinado as nomeações de um concurso público antes do dia 6 de julho, essas contratações poderiam ocorrer nesse período normalmente. E como no caso que não é público, mas isso se aplica a qualquer outra cidade. Não, toda cidade. A todas as cidades. Entretanto, que a gente percebemos agora que é um período pré-eleitoral e pré-campanha, e existe aquela questão nos municípios, onde a gente podemos dizer assim, que os funcionários, principalmente comissionados e contratados, eles ficam à mercê de quem os contratou. Isso realmente é porque se abre o procedimento que a partir do momento que o prefeito, como é comissionado, ele pode ser exonerado a qualquer momento. A portaria dele ele pode ser revogada a qualquer momento, porque se abre o precedente. Já o funcionário público efetivo, aquele que fez o concurso, que passou no concurso e que está exercendo a sua função, sobre júdice e sobre maneira nenhuma ele pode ser demitido. Salve-se se ele propriamente assumir a responsabilidade de pedir a sua exoneração e ainda por cima com as justificativas plausíveis que deu a entender de que ele está se desligando do cargo. William. Eu queria também falar a respeito dessas restrições de atos do Poder Executivo, que pretensos candidatos que já tenham mandato, que estejam cumprindo o mandato e que visem concorrer nas eleições deste ano, não podem, desde o dia 6 de julho, participar de inaugurações de obras públicas. Tem a questão da publicidade que já foi trazida aqui no início, que os perfis oficiais, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, tiveram que ser suspensos, porque mesmo numa publicação de caráter institucional,
ainda que aparecesse a imagem daquele pretenso candidato, poderia ser interpretado como um tratamento isonômico, uma propaganda indevida. Então, por isso que houve essa recomendação aos administradores desses perfis para que desativassem durante esse período, que vai do dia 6 de julho até 1º de janeiro do ano que vem, ou seja, 90 dias antes das eleições e depois das eleições até a posse do novo prefeito e dos novos vereadores. Tanto é, Tony Silva, que todos os municípios que tinham as suas obras em andamento e as concluídas, eles tiveram até o dia 5 de julho para fazer as suas inaugurações, para manter a presença. Quando o caso é que o prefeito não está concorrendo? Não, quando o prefeito não está concorrendo, as obras elas poderão ser inauguradas. O prefeito, no caso, que ele não vai para a reeleição, ele poderá participar, o que geralmente é uma cultura que não vai. Porque quando se chama uma inauguração de obra é para atrair eleitor. É o velho provérbio popular, como podemos dizer. Mas existe um detalhe importante. Então, mas o que existe? Mas não pode. Mas o prefeito, no exercício do seu mandato, que não vá à reeleição, ele pode, até o final do ano, todos os dias, inaugurar uma obra. Agora, se houver um secretário que esteja pretendendo uma candidatura, sei lá, vereador, esse secretário já não pode participar. Se tiver já tem que ser retirado do caso, né? Não pode aparecer nessa inauguração. Porque se flagrar e denunciar para a Justiça Eleitoral, ele pode até se tornar inelegível. Porque já existe previsão legal. Mas está cometendo crime, no caso, né? Crime eleitoral, né? Propaganda eleitoral antecipada. Isso vale para... E usando a máquina pública, no caso, existe, mas existe uma coisa muito, muito importante ressaltar, que durante qualquer ato participativo agora que envolva o erário público, pode ser uma obra, pode ser qualquer coisa que tenha, nenhum pré-candidato, mesmo dentro já do registro da sua candidatura, ele poderá participar absolutamente. Ele fica vedado. Eu vou fazer, supondo-se, tanto é que eu vou dividir essa pergunta com o meu amigo de bancada, William. Supondo-se que eu trabalho em uma instituição, eu tenho carteira assinada. Isso não impede de que eu possa registrar a minha candidatura. A lei eleitoral fala alguma coisa sobre isso? Desde que eu peça, que eu peço o afastamento temporário da empresa onde eu presto serviço. Eu não posso, principalmente quando se trata de ONGs, de associação, de outros meios, outras instituições que elas prestam serviço, ou seja, no coletivo, à população. Então você tem que se desligar para você poder registrar a sua pré-candidatura. Já estando filiado a um partido, o que ele precisa fazer é como você mesmo disse, se licenciar das atividades na empresa com a qual ele tem vínculo, para poder depois pedir o seu registro de candidatura. E não vai poder usar nada que pertença à empresa, ou seja, estrutura, quadro de funcionários, essas coisas, para sua promoção enquanto candidato após as convenções. Então são essas as precauções que eu acredito que os assessores do partido ao qual a pessoa esteja afiliada dará a melhor instrução do que nós mesmos. Existem advogados com registro em OAB formados em direito para isso. Os candidatos, os pretensos candidatos, que cobrem essas explicações deles. Nós, como imprensa, traremos todas as informações dentro daquilo que podemos e conhecemos. Mas esses conhecimentos específicos de pré-candidaturas e candidaturas, dos pré-candidatos e daqueles que serão candidatos, que tirem diretamente com os seus advogados e seus assessores, que serão pagos para isso também. Voltando aqui, eu acho que essa situação, quando são associações, ONGs, sindicatos, elas se enquadram no dos servidores públicos, secretários, diretores, qualquer que seja o servidor público. Nesse caso, necessariamente, o prazo já se expirou, porque você tem que ser afastado, tem que pedir licença do cargo, e se, dependendo da situação, que eu não sei qual é, eu acho que nesse exato momento não há mais tempo, porque já se expirou
o tempo do afastamento, ou seja, dá o prazo dos afastamentos dos cargos públicos, que você é o secretário, você tem que entregar, você é o diretor, você é o funcionário comissionado, até o funcionário comissionado ele tem que entregar o cargo. Porque eu já entreguei quando eu fui, 90 dias antes, eu entreguei o cargo e fui candidato. Tu ficou desempregado 3 meses só para correr atrás do povo pedindo voto? Foi, pedindo voto, mas foi uma experiência maravilhosa. Ou seja, foi aí onde eu conheci o tamanho da falsidade que tem a maioria da população. Falar uma coisa para vocês aqui, gente. Vamos falar agora sobre a questão das fake news, né? Principalmente agora nesse período de campanha, alguém pode se prejudicar porque a lei está valendo. Muita gente, inclusive no intervalo de só, Tony, muita gente acha que a internet, as redes sociais é terra sem lei, mas a coisa mudou. Agora o Ministério Público está de olho, Polícia Federal está de olho, inclusive até dessas páginas fakes. O pessoal faz aí que não tem foto, não tem nada, que é feita só para denegrir, defamar e mentir sobre as pessoas. Realmente eu gostaria, meninos, que a lei eleitoral fala sobre essas situações. Começando com o William, depois a Daltonilo completa. Primeiro que esse quesito das fake news vem sendo muito batido pelo Tribunal Superior Eleitoral desde as eleições presidenciais de 2022, que eles observaram um aumento muito significativo e expressivo na quantidade de publicações com informações inverídicas, falsas e até mesmo de caráter calunioso e difamatório contra aqueles candidatos. Então, a partir daí, houve um maior rigor por parte do TSE para tentar coibir esse tipo de publicação. No caso de perfis que se apresentam como sem foto ou com foto adulterada, nome adulterado, que só publica postagens com esse caráter mentiroso, podemos dizer assim, eles têm essa falsa sensação de que estão blindados, de que não serão descobertos. Porém, existe o Marco Civil da Internet que autoriza as autoridades policiais, em caso de denúncia, a localizar aquele perfil por meio de um número de identificação chamado IP. Todos têm o IP do seu PC, todo computador tem, né? Por meio daquele número de IP, seja do computador, do smartphone, eles conseguem ter uma localização aproximada e muitas vezes até exata do local onde aquela pessoa fez a postagem. Aí, a partir dali, a polícia pode muito bem chegar na casa do indivíduo, prendê-lo, pegar a identificação dele e seguir com o inquérito policial e processo futuro. Adaltonilo. Entretanto, vale ressaltar que é necessário também que terceiros tenham cuidado. Porque quando você abre uma conta no Google, automaticamente se requer o número do CPF de quem está abrindo essa conta. E para um caso desse de apuração pela própria justiça, vai em busca do CPF, porque quando você autoriza a sua localização no seu IP, quando seja no smartphone, ele vai te dar, o Google ele tem a localização no tempo real aonde você quer que esteja. Quando se diz o IP, quando se transforma o pedido no próprio IP, ele vem registrado no CPF. Quando a polícia pede o sigilo, a quebra de sigilo desse IP, automaticamente está pedindo o do CPF. Quando você faz o CPF, que na maioria deles eles usam a maioria para cadastrar aparelhos, chips. Aparelhos, então o que a polícia faz? Ela vai tem que ser ou seja, a bronca vai para o titular do CPF cadastrado, desde que pode ser até terceiros que se estejam ouvindo. E como eu falei para você, como o William ressaltou muito bem, é porque na maioria das vezes as pessoas acham que a internet ela é uma terra sem lei. Mas vale ressaltar também que a partir do momento em que eu posso fazer um fake para denegrir e já passar do cunho político partidário para a vida pessoal, que agrego ele a uma campanha pré-eleitoral, eu quero defender o meu candidato, que seja ele A ou B, falando mal dos outros, então eu vou ter que arrumar todos os defeitos para colocar no outro. Tudo bem. Quando você quer
fazer narrativas de tratamento de ações públicas é válido. Mas quando você ultrapassa as fronteiras das linhas digitais para abordar, para denegrir, para falar da vida, para entrar na vida do pessoal, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque se existem os famosos print, onde são levados à polícia, você é enquadrado no crime de defamação, ou seja, a pessoa já pede o direito de imagem, você responde 3 crimes: o direito de imagem, defamação e calúnia, e atentado à honra, que no caso é o cara. Aí você tem que se ter muito cuidado, porque a internet hoje, Tony Silva, ela te leva para 2 caminhos, um para o céu e outro para o inferno. E a maioria das pessoas, tanto o William quanto você, Tony Silva, quando você abre as suas redes sociais, você vê que em certos momentos as campanhas políticas, elas ultrapassam o partidarismo para o fanatismo. E é muito complicado, e é muito perigoso quando deixa de ser uma campanha política para uma campanha de fanatismo. Isso é muito mal. É complicadíssima a situação, e a lei está aí, como o William mesmo citou na fala dele, né, que a Polícia Federal, Polícia Civil já se tem esse acesso, o Ministério Público também está de olho, principalmente para esses fakes que se criam aí, principalmente para denegrir e maltratar, né, William? Nesse quesito de fakes, entra também a questão da inteligência artificial, que já existe regulamentação do TSE que proíbe o uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais, justamente porque hoje, se é possível reproduzir de forma artificial, por exemplo, a minha voz, a sua, a do Adalto. Eu vi, inclusive, isso rapidinho, William. Eu vi isso aí, uma postagem fizeram com o apresentador do Jornal Nacional, com o William Bonner. Ele falando uma coisa totalmente que jamais ele falaria aquilo ali, meu, e fica idêntico. Realmente é complicado isso. Continue, William. Exato. Para a gente voltar ao assunto que a gente está encerrando o programa. Já existe essa regulamentação para coibir o uso de inteligência artificial por parte das pretensas candidaturas. E outro ponto que eu queria trazer rapidinho, ainda nesse aspecto de fake news, é que algumas informações que até são verdadeiras, elas acabam sendo distorcidas em algumas partes por algumas pessoas e divulgadas de forma distorcida. Então, cabe também a análise de cada fato, ver se procede de acordo pesquisar para ver se é verdade ou não. Pesquisar direito para ver se aquilo bate. Porque numa parte você pode até ver que está de acordo com o que você já viu. Mas quando você vai para a segunda parte já tem uma coisa completamente distorcida e mentirosa. Ali você tem que desconfiar. Bom, gente, rapidinho, falta apenas 4 minutinhos para encerrar o programa. A gente não podia deixar de, rapidinho mesmo, meninos, começando com o William, depois Adalto Nilo, a gente falar um pouco aí da lei da ficha limpa, né? Porque realmente é complicadíssimo e tem até candidatos, né, pré-candidatos aí que tá complicado nessa questão da lei da ficha limpa. Rapidinho aí, o que é que a Justiça Eleitoral fala nesses casos, William? Então, quesito de inelegibilidade. Prefeitos e gestores com contas irregulares, seja por votação de Câmara de Vereadores ou por análise dos tribunais de contas, desde que essa lista seja enviada à Justiça Eleitoral no dia 15 de agosto, eles podem ficar inelegíveis por até 8 anos. Pretensos candidatos que tenham suas prestações de contas à Justiça Eleitoral consideradas irregulares ou não prestadas, eles podem ser impedidos de concorrer a esse ano, porque deixam de emitir um documento chamado Certidão de Quitação Eleitoral, que é obrigatório para apresentar no registro de candidatura. Adalto Nilo, rapidinho. Vamos finalizar aqui com esse ponto principal, que eu acho que é de relevância para os pré-candidatos de todos os ângulos. Existe um projeto que permite ao eleitor pagar despesas do seu candidato até R$2.000. Isso é fato, porque já deixa mais ou menos os candidatos mais tranquilos. E que esses valores, eles não podem ser emitidos nas contas de campanha. É uma coisa que se abre. No caso, é doado, né? Eu não posso chegar para meu amigo doar R$2.000 para a campanha dele. E aí eles não podem. Prestar conta. Eles não poderão ser contabilizados na prestação de conta da campanha. Então, mas isso aí são questões que a gente estamos falando aqui, entre aspas, para que as pessoas tenham cuidado, mas quando a gente vai para a realidade dos fatos, as coisas outras completamente diferentes. Mas a única coisa aqui, já para finalizar, que eu já vou enganchar isso aqui, o que a gente pode desejar aqui é o seguinte: pedir a Deus que tenhamos campanhas em todo o estado e país, uma campanha onde o respeito
para com as outras pessoas, seja o principal cabo de campanha de cada um pré-candidato. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.